hoje para falar nisso. 1930, um marco na história do Brasil. Uma data significativa, 1930, para a história do Brasil. Como assim? Washington Luiz, ele era de São Paulo e ele era o presidente do Brasil, que foi eleito em 1926. O Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista, de São Paulo, foi eleito presidente em 1926. É esse cara da foto aqui para você ver ele, bem legal, bem bonitão, que está aparecendo bem no meio da sua tela aí. Isso, o Washington Luiz. Você lembra da política do café com leite? Está até sublinhado na sua tela. Política do café com leite, que você viu lá na primeira aula gravada? Isso. Lembra? São Paulo e Minas Gerais se revezavam na escolha do candidato a presidente. São Paulo e Minas Gerais se revezavam na escolha do candidato a presidente. Se o presidente atual fosse de Minas, o próximo seria de São Paulo. E depois, esse de São Paulo indicava alguém de Minas Gerais, e aí ia essa troca entre Minas e São Paulo, mas sempre o acordo entre Minas Gerais e São Paulo, que eram os dois estados mais ricos e mais populosos do Brasil também. Então, mais ricos e mais populosos se uniam e mantinham o poder da escolha do presidente, o poder na mão deles. Então, e o Washington Luiz é um desses representantes da política do café com leite. Ele é de São Paulo. Na eleição de 1930, por esse acordo da política do café com leite, o governador de Minas Gerais, chamado Antônio Carlos, deveria ser o indicado. Se o presidente é o Washington Luiz de São Paulo, o próximo deve ser então alguém de Minas Gerais, pelo acordo da política do café com leite. Mas o Washington Luiz, o presidente do Brasil, esse da foto que está aí, ele escolheu o governador de São Paulo, o Júlio Prestes, e indicou o Júlio Prestes como candidato do governo na eleição presidencial. Olha a treta. O presidente do Brasil, que era de São Paulo, deveria indicar alguém de Minas. Mas o presidente do Brasil, que era de São Paulo, indicou alguém de São Paulo. E aí Minas Gerais ficou louca da vida. O governador de Minas, o Antônio Carlos, ficou muito doido. Ele não aceitou essa decisão de jeito nenhum. Então o Washington Luiz aí deu uma mudada no cenário político nacional. E Minas Gerais então, revoltada com isso, se aliou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. E eles, os três juntos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, os três juntos criaram a Aliança Liberal. E eles lançaram como candidato a presidente da República Getúlio Vargas, que era gaúcho, e da Paraíba, o João Pessoa, que era governador da Paraíba, como candidato a vice-presidente. Importante, nas eleições do Brasil até 1930, então até essa eleição, a população votava no candidato a presidente e votava em quem elas queriam que fosse o vice-presidente. Então podia ser eleito o presidente de uma chapa e o vice de outra. Diferente do que como nós temos hoje no Brasil, que você vota na chapa inteira. Você vota no candidato a presidente e o vice está junto já naquela chapa. No Brasil até 1930 não, você escolhia o presidente e votava também para vice-presidente. Então, Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e João Pessoa da Paraíba, os dois candidatos da Aliança Liberal. Olha Minas Gerais, que bonitinho. O governador ficou tão bravo com essa história que ele falou: eu nem quero ser candidato. Vou mostrar que Minas Gerais é melhor que São Paulo. Não precisamos nem termos um candidato para ganharmos a eleição. E aí, bem do teu ladinho esquerdo da tela, o cartaz da Aliança Liberal. Tá ali, para presidente Getúlio Vargas. E embaixo, vice-presidente João Pessoa e o nome Aliança Liberal. Professor, eu tô vendo que a aliança é com 2 L's. Sim, era como se escrevia à época. E aí você tem a imagem dessa mulher que representa a liberdade. Aliança Liberal, essa união pela liberdade. Aliança da ideia de união, liberal, de liberdade. Então a união de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba para dar liberdade para o Brasil. Então você tem isso aí. O cartaz então, de candidatura do Getúlio Vargas e do João Pessoa. Ali do ladinho, na outra foto, você tem uma rara foto dos dois juntos. O Getúlio Vargas, o sem bigode aqui de paletó preto no meio, e do lado dele,
o João Pessoa, já com bigodinho ali. Os dois de terno preto bem no meio. Getúlio Vargas, mais à sua esquerda, e do lado direito da sua tela, mais ao lado direito, também de terno preto, o João Pessoa. Tá aí os dois em 1930, essa foto aí deles. Então, os dois candidatos a presidente e vice-presidente do Brasil, o Getúlio Vargas e o João Pessoa desse outro ladinho. Certo? Então você conheceu aí os dois, duas figuras, os dois bonitões estão aí, que eles estão tentando tirar São Paulo da política nacional. Estão tentando vencer o candidato de São Paulo, o Júlio Prestes. Aliança Liberal contra o Partido Republicano Paulista do Júlio Prestes. Certo? Continuando. Aqui tá melhor para você ver o Getúlio Vargas. Tá aí no seu canto direito da tela, bem mais fácil de você visualizar agora. Essa é a foto dele oficial. Repara aí, Getúlio Vargas, o gaúcho, uma foto oficial dele. Fica mais fácil gravar a carinha dele, o rostinho dele, porque nas próximas aulas a gente vai ver muito essa imagem do Getúlio Vargas, então é legal você gravar o rostinho dele aí, que ele é um desses personagens importantes da nossa história. As propostas do Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, tem 4 colocadas aí na sua tela. Você tem como proposta, criação do voto secreto imediatamente. Vamos acabar com o voto aberto, com o voto de cabresto. Incentivo à indústria nacional. Não só incentivar a produção agrícola, mas também que o Brasil tenha uma própria indústria, que o Brasil tenha uma indústria forte, que o Brasil consiga produzir mais, importar menos. Então incentiva a indústria nacional, que repara, junto com a propaganda de vamos incentivar a indústria nacional, vamos então criar empregos. A indústria gera muitos empregos. Então você tem uma proposta também para a galera pobre aí nessa ideia. Criação de empregos através da valorização da indústria. Também criação, então, de leis trabalhistas, leis de proteção ao trabalhador e anistia aos tenentes rebelados. Anistia quer dizer perdão. Anota no teu caderno. Anistia é perdão. Então, onde você anotou anistia, coloca embaixo, em cima, pequenininho aí. Perdão. A promessa dele é: nenhum dos integrantes do movimento tenentista vai ser punido por ter feito toda essa onda de revoltas e por ter andado pelo Brasil falando mal do governo. Ninguém vai ser punido por isso. Essa era a promessa de campanha do Getúlio Vargas. Se você reparar bem, as 4 propostas elas são muito ligadas à camada mais pobre da população, ao povão em geral, na verdade. Voto secreto, a ideia de acabar com o voto de cabresto. Eu posso votar em quem eu quiser, então tirar o poder da oligarquia. Incentivo à indústria nacional, mais empregos sendo gerados. A população então tendo agora acesso a um salário que fosse, a um salário e ao emprego, que desse dignidade a essa família, que parasse de depender do coronel lá no interior. Leis trabalhistas, lembra? Desde a nossa aula 3 lá que se teve o movimento operário, pedindo, que fizeram greves, que fizeram movimentações, pedindo leis trabalhistas. Então o Getúlio promete agora colocar isso em lei, levar isso para ser colocado em lei. Essas leis trabalhistas que os operários tanto queriam lá no Brasil. Então, de novo, uma proposta voltada à galera, às classes mais populares, a galera, ao povão mesmo. E anistia aos tenentes rebelados, e aí para mostrar que, olha, eu estou dando apoio àquele movimento tenentista. Aliás, se você reparar bem nas propostas, elas vão muito de encontro com as ideias do tenentismo. Com as ideias que a gente viu lá na aula passada, com as ideias lá da revolta dos 18 do Forte, com as ideias lá daquele movimento de São Paulo de 5 de julho de 24, com as ideias da Coluna Prestes. Estão muito parecidas as ideias. Sim, o Getúlio Vargas pega carona nisso. Pega carona nessas ideias e coloca como proposta de campanha dele isso. Tem mais um fato, além dessa briga São Paulo, Minas Gerais, rompeu a política do café com leite, Minas Gerais se aliou com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, formaram a Aliança Liberal. Tem mais um fato importante nessa disputa eleitoral de 1930. A crise de 1929 nos Estados Unidos, que a gente vai ver mais pra frente ainda. Essa crise econômica que começou nos Estados Unidos afetou o mundo todo, afetou o setor produtivo do mundo todo. E claro, se afetou o setor produtivo do mundo todo, o Brasil, qual era o principal produto do Brasil de venda, de exportação? Café.
Você estudou isso lá desde o 8º ano, você está já sabendo isso bem na ponta da língua. Principal produto do Brasil, café. E claro, afetou a nossa venda de café. Se o mundo está com menos dinheiro, o mundo está comprando menos café. Prejudicou o Brasil. Então, isso aumentou o descontentamento com o governo do Washington Luiz. A ideia de que o que o governo está fazendo para o Brasil não perder tanto, para o Brasil voltar a vender bem o café. Então, alguns cafeicultores também ficaram mais bravinhos aí com o governo federal. Lembra? Minas Gerais era o segundo estado maior produtor de café no Brasil. Só perdia para São Paulo. Então você tem muita gente de Minas também insatisfeita com o Washington Luiz, com o presidente atual. E o Washington Luiz, então, além de tudo, indica outro paulista para o governo. Então Minas tem um rompimento muito forte com o governo federal. Então, descontentamento de vários setores do Brasil, tanto os mais ricos, produtores de café, quanto a população mais pobre, por causa da falta de ação do governo federal para conter a crise de 29 aqui no Brasil. E você tem um candidato chegando com propostas diferentes para tirar o poder dessas oligarquias. Repare que as propostas do Getúlio vão bem nesse caminho de chega de oligarquia, dá o poder para o povão. Continuando. E aí, continuando falando de 1930, a eleição ela aconteceu dia 1º de março de 1930. 1º de março de 1930. Hoje, a eleição no Brasil, atualmente, ela sempre acontece no primeiro domingo de outubro. E aí varia conforme a data, mas é o primeiro domingo de outubro. Nas cidades onde há segundo turno, ou nos estados, eleição presidencial, eleição geral, onde há segundo turno, ele normalmente é feito 3 semanas depois. Então a eleição ela acontece dia 1º de outubro e o segundo turno 21 dias depois. Normalmente essas são as datas atuais no Brasil. Mas até 1930 a eleição era no comecinho do ano, em março. Então 1º de março, eleição no Brasil. E o resultado foi divulgado dia 21 de maio de 1930. Não está errado o que está escrito aí. Não é 21 de março, é 21 de maio. Olha que complicado. Os votos no Brasil não eram urna eletrônica, como você tem lá, quando a tua família chega, digita os numerozinhos na urna, pronto, acabou, é isso aí. Não, eram votos em cédulas de papel. Então lembra que você tinha que chegar, anunciar seu voto, ele era anotado numa cédula de papel e colocado na urna para depois ser contado. E numa época sem transmissão de TV, com telefone ainda pouco acessível no Brasil, ou com dificuldade dessas ligações, telégrafo muito pouco ainda, então muita dificuldade de comunicação, a eleição no Brasil era um processo muito mais lento. Essas eleições gerais, as eleições nacionais, era um processo lento. Então, por isso, é mais de 2 meses para ser divulgado o resultado oficial. A posse do presidente, mais demorada ainda. Só em 15 de novembro. Por que 15 de novembro? Você aprendeu no comecinho do ano na escola, a data da proclamação da República no Brasil. Então, já que temos agora um presidente da República, ele assume no dia, nessa data em que se comemora a República no Brasil. Então, eleição em março para posse em novembro. Olha quanto tempo. Para do tempo do candidato vencedor formar o seu gabinete, o seu ministério, chamar as pessoas ali para assessorar ele, para formar todo um governo e já assumir. Hoje a eleição no Brasil acontece em outubro e a posse ali em 1º de janeiro. O tempo é muito mais curto, porque as informações circulam muito mais rápido também. Há uma agilidade hoje muito maior nessa formação de governo, para se conseguir todas as informações necessárias. E nessa eleição, o Júlio Prestes, candidato do Partido Republicano Paulista, indicado pelo presidente Washington Luiz, venceu a disputa. Ele ganhou, o Júlio Prestes ganhou do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas perdeu. Cerca de 5% da população compareceu às urnas. Por que só isso, se hoje é tanta gente que vai votar? Pois é. Ei, lembra que o Brasil estava seguindo a Constituição de 1891. E ela era mais restrita nessa questão de votos, lembra? Somente homens maiores de 21 anos, alfabetizados, que podiam participar da votação. Então você tinha uma dificuldade maior em ter todo mundo participando. O Júlio Prestes foi eleito com cerca de 1.090.000 votos,
então um pouco mais de 1 milhão, e o Getúlio Vargas teve cerca de 780 mil votos. Então, se você somar, não dá 2 milhões de pessoas que votaram no Brasil. Foram perto de 1 milhão e 900 mil pessoas, contando depois votos brancos, nulos e tal. Curiosidade dessa eleição, 1930, não foram só esses dois candidatos. Teve um terceiro candidato na disputa, Minervino de Oliveira. Olha que nome bonito. O Minervino, ele era um marmorista do Rio de Janeiro, um operário, trabalhava na indústria de mármores do Rio de Janeiro, e ele foi candidato pelo Bloco Operário Camponês, que era ligado àquele movimento operário que a gente viu aí há 2 aulas atrás. O Minervino foi candidato e teve 151 votos para presidente. 151 pessoas votaram no operário Minervino de Oliveira à presidência da República. Mas quem venceu então foi o Júlio Prestes. Dá uma olhada no teu quarto item. A Aliança Liberal acusou de fraude essa eleição. Não valeu! Teve roubo! Teve coisa errada! Essa eleição tá tudo errado, tem que cancelar, fazer outra. O Júlio Prestes não pode ter sido vencedor. Detalhe, lembre então do voto de Cabresto. Os coronéis vão obrigar a população a votar em quem eles querem. E aí havia uso de fraude eleitoral, tinha gente votando 2 vezes, morto votando, isso era muito normal. Houve fraude ou não? É bem possível que sim. Por quê? No Rio Grande do Sul, a terra do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas teve 100% dos votos do Rio Grande do Sul. Todo mundo do Rio Grande do Sul que votou no Getúlio Vargas. Não teve nenhum voto em mais ninguém, nada. O Getúlio Vargas recebeu todos os votos do Rio Grande do Sul, 100%. É meio estranho. É meio estranho. Então, entre os políticos, qual é a decisão? Já que houve fraude dos 2 lados, o Júlio Prestes, a galera do Júlio Prestes, fez mais, conseguiu ser melhor nessas fraudes que a galera do Getúlio Vargas, e o Júlio Prestes é o vencedor. Até aí, você não tem a Aliança Liberal falando vamos acabar com tudo, tá tudo errado. Não, eles só estão acusando de fraude. Tá errado esse movimento. Mas eles não estão querendo dar um golpe no Brasil. Até aí não. Mas eles saem falando, houve golpe, houve fraude, houve fraude, houve fraude. Ok? A eleição foi 1º de março, resultado em maio. Em julho, 26 de julho de 1930... o João Pessoa, candidato a vice do Getúlio Vargas, foi assassinado por brigas políticas internas da Paraíba, casos passionais. Ele era governador da Paraíba, mas ele foi assassinado no Recife, a capital de Pernambuco. Ele estava lá no dia 26 de julho. Um advogado, João Dantas, desafeto político do João Pessoa, entrou no lugar onde o João Pessoa estava lá, reunido com alguns outros políticos em Pernambuco, e deu então 3 tiros no peito do João Pessoa, matou ele na hora. Ele chegou até a ser atendido numa farmácia, mas morreu ali. O João Dantas, vamos à parte da fofoca da aula. Segundo fontes, o João Dantas estava bravo porque havia sido divulgado em jornais da Paraíba cartas que o João Dantas teria trocado com uma amante. O João Dantas era um desafeto político do João Pessoa. O João Dantas então entendeu que era o João Pessoa que tinha mandado publicar essas cartas. E bravo da vida, foi lá e matou o João Pessoa, governador da Paraíba. Repara, até então a Paraíba tinha como capital a cidade chamada Paraíba. Mas em setembro de 1930, 2 meses após o assassinato, foi aprovada por votação a mudança do nome da capital da Paraíba. A cidade deixou de se chamar Paraíba e passou a se chamar João Pessoa, como até hoje. E aí embaixo você tem uma imagem da bandeira da Paraíba hoje. A bandeira da Paraíba que é meio diferente, né? Você tem aí preto, vermelho, a palavra nego no meio. Por quê? Preto, simbolizando os dias de luto que a Paraíba teve pela morte de seu governador. Vermelho, o sangue derramado pelo governador da Paraíba na luta por um Brasil melhor. E a palavra nego no meio, porque ele se negava a aceitar o resultado da eleição. Ele dizia que teve, então, fraudes ali. Ele, então, negava o resultado da eleição, que era uma frase, então, que ele usava muito. Nego. Então, a bandeira da Paraíba até hoje, assim, em homenagem a João Pessoa, que era governador da Paraíba à época, em 1930. Voltando, para você retomar a aula, depois do nosso momento de fofoca e curiosidades da Paraíba. O Júlio Prestes,
candidato de São Paulo, venceu a disputa contra o Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, que era do Rio Grande do Sul. Isso. Houve acusações de fraude. Houve. Mas, como perceberam que houve fraudes dos dois lados, deixa como tá. Entra em cena esse novo fato político, o assassinato do João Pessoa. O pessoal da Aliança Liberal passou a usar o assassinato do João Pessoa por questões do João Pessoa. O assassinato aconteceu por questões dele, mas a Aliança Liberal passou a usar o assassinato do João Pessoa para se beneficiar politicamente. Como que eles usaram? Atenção! O João Pessoa foi assassinado porque ele estava denunciando os erros da política brasileira, porque ele estava combatendo essa política das oligarquias. O que, só entre nós, segredo, não, ele nem estava assim tão lutando para mudar tudo. Mas a Aliança Liberal usa isso então dizendo, vejam só como esses políticos são malvados, agora são assassinos. Além de ter fraude nas eleições, eles mataram um cara que seria o futuro do Brasil, e tudo isso. Então, parte da população passou a ter uma simpatia pela Aliança Liberal. Eles se apresentam como a moral do nosso país, a chance de mudança do nosso país, porque um dos representantes deles foi assassinado, inclusive tentando mudar o Brasil. Olha isso. Então, o assassinato do João Pessoa foi usado pela Aliança Liberal como motivo para agora vamos para cima. E quem lidera isso? Tá aqui, ó. Opa, um quiz para você antes. Até esqueci dele. Tem um quiz para você responder sobre o que a gente falou até agora. Responde rapidinho que eu já volto com a sequência da nossa historinha. Vamos voltar para a nossa historinha? Olha lá. A Aliança Liberal acusou o governo do assassinato do João Pessoa, de que o governo teria participação, de que o governo teria ajudado no assassinato do João Pessoa. E no dia 3 de outubro de 1930, rebeldes liderados por Getúlio Vargas saíram do Rio Grande do Sul para tirar o presidente Washington Luiz do governo e impedir a posse do Júlio Prestes. Então, repara, o Getúlio Vargas saiu do Rio Grande do Sul, junto com mais um grupo, então, e vão até o Rio de Janeiro com esses dois objetivos. Washington Luiz, atual presidente, suma daqui, e Júlio Prestes, você nem vai tomar posse. Você nem vai vir para o Rio de Janeiro. Então, dois objetivos. Só que, no caminho até lá, em várias cidades passaram, foram abraçados, recebidos e tal. Antes de chegarem no Rio de Janeiro, antes do Getúlio Vargas e seus amigos chegarem ao Rio de Janeiro, uma junta militar, apoiados pelo Getúlio, em acordo com o Getúlio Vargas, uma junta militar tirou o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro de 1930, e entregou o governo para o Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930. Então, o Getúlio não encarou frente a frente o Washington Luiz, uma junta militar antes falou, Washington, vaza daqui, rua, suma daqui, você não é mais presidente do Brasil. Eles assumiram temporariamente a presidência do Brasil até passar para o Getúlio Vargas. Tem uma dica para você ali embaixo, anota ela que é bem legal. É a dica de um site onde tem um texto sobre a Revolução de 1930. Essa revolução que a gente está vendo toda aí. Tem um textinho contando ali bem detalhadamente toda essa historinha que eu contei do assassinato do João Pessoa. Será que era motivo político? Não era? Será que ele pegou a mulher do João Dantas? O João Dantas só tá bravo? Foi inventado as cartas? Sobre tudo isso. Tem ali um texto bem legal que vai contar todos esses fatos da Revolução de 30. Além disso, esse texto ainda vai falar sobre será que todo mundo que escreveu falou a verdade? Como é que as pessoas de diferentes épocas da nossa história veem esse fato da Revolução de 30? Anota aí, dá uma lida depois que é bem legal para te ajudar. Tá? Tem esse link encurtado ali para você ver bem facinho. Então, o Getúlio Vargas parte para o Rio de Janeiro para mudar, então, essa política nacional, para tirar o presidente, mas antes a junta militar já tinha tirado o presidente. Olha aqui essa foto, que legal! 31 de outubro de 1930. Mas você falou que o Getúlio assumiu dia 3 de novembro. Calma, criança, calma. Ali você tem a foto. O Getúlio Vargas é esse baixinho, meio gordinho ali na foto, com roupas de militar gaúcho, né? Com uma bombacha, bota ali e tal. Repara o chapéu na mão esquerda dele, ali, bem grande ali, o chapéu de gaúcho.
Ele chegou ao Rio de Janeiro nesse dia, 31 de outubro de 1930. Dá uma reparada nesse canto aqui da imagem. Está quase no meio da tua tela aí. Olha a faixa que está colocada ali quando ele chega. 24/10 de 930. Eis a paz entre nós. Salve, 31 de outubro de 1930. Tá vendo na tua telinha? 31 de outubro é o dia que o Getúlio chegou ao Rio de Janeiro. E olha então a frase. Eis a paz entre nós. O salvador da pátria está entre nós. Chegou o nosso herói, Getúlio Vargas. Lembra lá da primeira telinha que a gente viu? Populismo? Olha já como começa a ser construído aí. O Getúlio Vargas é o nosso salvador. A paz entre nós é o próprio Getúlio. Do lado dele está a esposa dele ali, então, na imagem. Ei,